E já nessa reta final de 2016, por aqui, tem retrospectiva do mercado de grãos. É isso mesmo, a Agricultura BR de hoje recebe no estúdio o analista de agronegócios João Pedro Cuti Dias, que participa aqui do programa hoje com a gente para falar sobre a retrospectiva dos valores da soja e do milho no Brasil ao longo do ano de 2016. Seu João, obrigada pela participação. Bom dia a vocês. Vamos conversar sobre o ano que foi um ano de bastantes emoções. Vamos lá. A gente vai começar, inclusive, antes de terminar esse bloco, a gente apresentava os valores do dólar, que sempre tem influência, seja econômica, seja política. E para o produtor que está nos acompanhando, que às vezes, para que eu tenho que saber o valor do dólar? É importante, sim, porque ele influencia nos valores do mercado físico brasileiro, né, seu João Pedro? Com certeza. Se você pegar a soja, por exemplo, 96 milhões de toneladas de soja, exportamos 51 milhões na forma de grão, exportamos 14 milhões na forma de farelo e uns 2 milhões na forma de óleo, ou seja, mais de 65% de todo o complexo de soja são exportados. O que acontece? O preço no mercado interno é o preço no porto pelo câmbio do dia. Então, isso impacta muito. Impacta também no custo de produção. Se você pega os principais itens, hoje, por exemplo, quase 30% do custo da lavoura de soja são os defensivos, herbicida, fungicida, inseticidas. O que acontece? A maior parte deles são importados, ou seja, o custo dele está baseado na moeda americana, então impacta no custo. Então, nos dois lados, impacta na hora de você vender e na hora de você comprar. A gente fala tanto sobre o impacto do dólar frente aos negócios com a soja aqui no Brasil, né, seu João? E no caso do milho, como que ele impacta? O milho, a questão do milho, o ano 2016 foi um ano totalmente atípico. Você teve um problema sério de câmbio no fim do ano, no último trimestre de 2015, o governo da Dilma se desmantelando, um déficit fiscal, o risco do Brasil aumentar o endividamento, tudo isso fez com que o dólar disparasse, chegou a 4,20 o dólar. Mesmo com o preço do milho no mercado internacional caindo abaixo de 4 dólares por bushel, era um bom negócio a exportação. E quando você pensa nos estados do Centro-Oeste, Mato Grosso é o maior produtor do Brasil, o que acontece? Há uma preocupação do produtor de fechar negócio. Então, quando começou já no último trimestre de 2015 o preço ser convidativo, começou a fechar mercado a termo de milho. E quando chegou o primeiro trimestre de 2016, o Brasil exportou uma coisa que nunca tinha exportado tanto, em janeiro, fevereiro e março. Exportamos 12 milhões de toneladas de milho nesse primeiro trimestre. Depois acabou o milho também. Isso provocou um desabastecimento e mesmo com a entrada da primeira safra, que foi normal, 27, 28 milhões de toneladas, houve regiões do Brasil que não tinha milho, porque foram exportados. E o custo do frete é muito caro, o milho é um produto barato, relativamente barato. Então o frete impacta muito. Então o que aconteceu? No sul do Brasil chegou-se a pagar milho a 55, 56 no Rio Grande do Sul. Isso levou a um estado, um déficit muito grande, especialmente para o criador de suínos e de aves. Fala-se que o produtor de suíno perdia R$1 por quilo vivo entregue. Um porco de 100 quilos, R$100 de prejuízo. Um frango, R$1 por frango. Um lote de 25 mil frangos, R$25 mil de prejuízo. Por quê? Porque o milho é 70% do custo da ração. Então, o que acontece? Impacta muito isso aí. Então, o milho, infelizmente, foi um ano muito ruim. O produtor também não lucrou muito, porque muitos deles já tinham vendido milho a um preço, no Mato Grosso, a 20 e poucos reais a saca, e acabou não pegando essa valorização, essa onda que agora, que atrapalhou muita gente, atrapalhou. É isso que a gente vai falar. 2016 foi um ano de valores atípicos, né, para a soja e para o milho, e bagunçou todo o mercado. O milho foi mais, Helênio. Se você pegar o milho em junho, chegou a valer 53 o indicador BMF na região de Campinas. Se você voltar um ano atrás, ele valia menos de 26. Seu João, nós temos uns gráficos, né, que o senhor nos enviou para deixar essa situação dos preços bem claro para o pessoal de casa. Pode colocar aqui na tela para a gente acompanhar aqui também, pessoal da produção, os valores. Aí estão na tela os valores do milho tomando como base Campinas. Você olha o laranjado ali, é o Campinas. Você vê em maio, no fim de maio, junho, bateu o recorde de preço. Na cor em vermelho é o ano de 2016, é isso? E o outro, 2015, é o cinza. E hoje, por exemplo, se bateu 53, hoje nós estamos falando em 38. Olha a queda violenta que deu.
E a safra brasileira quebrou, né? Nós trabalhávamos com um número de 54 milhões de toneladas para a segunda safra. Ela ficou em 41 milhões de toneladas. Aí, qual é o fator que fez com que houve uma queda de preço? As importações? Não. 2 milhões e 400 mil foram importados esse ano. 2 milhões e 400. As exportações foram 20 milhões e 800 mil toneladas. O milho hoje é o 10º ou 11º produto nas exportações do Brasil. Então, esse desequilíbrio que gerou toda essa volatilidade muito grande do preço do milho. E o milho é importante para a produção de carne branca, impacta em todo o processo produtivo. Essa queda que a gente vê acontecendo nos últimos meses tem a ver com a proximidade da safrinha? Não, é muito cedo ainda, né? O que o mercado trabalha? O mercado trabalha com uma primeira safra que está indo razoavelmente bem nos principais estados do Brasil, que é onde se planta milho em outubro, setembro, outubro, seja Rio Grande do Sul, Paraná, Minas, Goiás, alguma coisa. Você vai dar uns 28, 29 milhões da primeira safra. Agora, a expectativa de plantio para a segunda safra é muito grande. Prova é que os principais híbridos do mercado já não tem mais para comprar, ou seja, já houve o produtor se antecipou ao processo. Agora, é muito cedo para você falar qual é a produção. Fala-se que pode chegar a 59 milhões de toneladas. O senhor acredita nesse número? Olha, se você pensar em área plantada, sim. Se a área plantada e pegar a média dos últimos 5 anos, mas clima é uma coisa muito improvável. Nós não esperávamos, um dos fatores que quebrou tanto o milho foi o abril. O abril foi um mês seco, foi um desastre. Então, o que aconteceu? Impactou de maneira muito grande, fez com que houvesse uma redução de 14 milhões de toneladas. Agora, o aspecto interessante é que o baixo volume de milho importado, primeiro mostra que o custo do Brasil é muito grande. Quando se importa um produto, para você trazer ele, desembaraçar no porto, trazer até o interior, impacta muito. Essa questão da importação não foi significativa. Achou que ia mexer o mercado? Quase não mexeu. 2.400 é 15 dias de consumo no Brasil, menos de 15 dias de consumo no Brasil. Então, não é por aí que foi o problema. Foi muito mais psicológico. O fato, vai vir milho. Então, tá, a novela do milho americano, vai importar 1 milhão de toneladas sem pagar imposto e tal. Aí apareceu a questão dos transgênicos, o milho americano tinha transgênicos não aprovados no Brasil, aí começou a burocracia. Ou seja, não foi pela questão de volume, foi para a questão psicológica. Ou seja, se havia produtores que estavam pensando em reter para o produto para vender a 40, 50, eles viram que não ia vender a 40, 50. Porque a hora que você trazia o milho, ele chegava a $11 no porto. Mesmo com os custos, ele chegava a valores bem menores que R$40 no interior do Brasil. Então, isso não foi muito mais psicológico do que foi de físico, de quantidade de milho. Falando em valores, a gente pode ver a soja, que o tempo voa, né, seu João Pedro? A gente viu o valor do milho, a gente pode ver agora o valor da soja. Vamos ver lá na tela, a referência no Paraná. Safra boa na América do Sul, pelo menos mais ou menos o que era previsto. Primeiro trimestre o preço caindo, o americano plantando uma safra grande, uma área plantada, então o americano aumentou a área plantada de soja. Aí a soja começou a subir o preço, basicamente a partir de abril. Por quê? Porque começou a circular no mercado informações e especulações. Vai dar o La Niña, vai se fortalecer. Na época crítica da soja dos Estados Unidos, que é fim de maio, junho, julho, a época que a soja está florando, está formando vargem, está enchendo o grão, vai faltar chuva, vai ter calor. Aí o mercado começou a reagir de preço. Aqui no Brasil chegou a se valer no porto até mais de 90, chegou próximo a R$98 no porto. O que aconteceu? O produtor começou a segurar, quem tinha produtos a segurar, alguns venderam a preço bons, outros não venderam, seguraram, só que aquilo que se especulava não aconteceu. O clima foi excepcional nos Estados Unidos, eles colheram 118 milhões de toneladas de soja, colheram 384 milhões de toneladas de milho, ou seja, o ano foi excepcional. A hora que se consolidou os dados de produção nos Estados Unidos, especialmente a partir de julho, o mercado começou a cair. Mas o mercado cai até um certo limite de preço. Por quê? Porque para o produtor americano, tem muito a figura do arrendatário, que a média, se você pegar o meio oeste americano, é 400 acres.
A 400 acres são 160 hectares, é uma área pequena. Então, muitas vezes, um produtor planta 4, 5 lotes, ele paga arrendamento. E o arrendamento é caro nos Estados Unidos, muito caro. Então, o produtor que é arrendatário nos Estados Unidos, ele tem um custo de soja acima de $10 por bushel. Ele tem um custo de milho próximo a $4 por bushel. Então, quando o mercado começava a cair, o que acontecia? Havia uma retração de venda nos Estados Unidos. E o mercado voltava a subir. Então, o mercado trabalhou muito em cima de especulação de clima. A América do Sul plantou uma safra boa, nós estamos com uma safra até agora correndo bem, à exceção de alguns pontos da Argentina, uns têm água demais, outros têm água de menos. Mas a soja é uma planta muito guapa, com todo o clima de 2016, com todo o problema que houver no Brasil. O Brasil perdeu 4, 5 milhões de toneladas, era para colher 101, colheu 96. Por quê? Porque a soja o clima não está bom, dá uma florada, voltou a chover, ele aumenta, dá outra florada. Ou seja, não é uma planta igual ao milho que quando está florando, quando o milho está embonecando, não choveu, atrapalha a produção. A soja não. A soja é muito guapa, é uma planta muito resistente. Então, o mercado de soja trabalhou muito em cima de flutuações de preço, associado, no caso brasileiro, associado à questão cambial, já que o câmbio influencia muito. Cada crise política que dava, não, o Brasil vai ter problema e tal, aí o câmbio disparava. O produtor aproveitava esse momento. O risco é o produtor comprar insumos com dólar alto e vender o produto com dólar baixo. Esse sim é um risco. Então, o produtor tem que ter muito cuidado com esse detalhe. Se ele assumir compromissos em dólar, isso é muito comum no Centro-Oeste, assumir compromissos defensivos, ou fazer um pacote com as empresas, se ele assumir em dólar, ele tem que travar em dólar também o produto dele. Se ele assumir em reais, ele tem que travar em reais, porque senão pode haver um descasamento e complica a situação financeira dele. Seu João, resumindo então, todos esses fatores influenciam nessa oscilação dos valores aqui no Brasil, né? Câmbio, são as produções em outros países importantes também, o clima. Então, para a gente finalizar essa nossa conversa aqui, como que o produtor pode aproveitar os bons momentos, as janelas de oportunidade e a que fatores eles devem ficar de olho? Qualquer pesquisa com o produtor, a maior preocupação dele chama-se clima. 50% é clima. Segunda questão é o seguinte, lavouras voltadas para exportação, o câmbio é um fator muito importante, que é o que vai definir o preço. Lavouras voltadas para o mercado interno, ele tem que procurar fazer algumas operações de trava de preço. No milho não tinha compra antecipada. Então, os dois erraram, tanto o produtor como o consumidor. O consumidor, as grandes consumidores falaram, não, tem milho à vontade, a hora que precisar, dou ordem de compra, daí tem mercado spot. Faltou milho, houve um desabastecimento. Isso está mudando. Se você hoje andar no Centro-Oeste, você vai ver muita cooperativa do Paraná, de Santa Catarina, montando estrutura de armazenagem aqui. Para quê? Para gerar um estoque estratégico. Está certo. Isso é bom. É bom para o consumidor? É bom. É bom para o produtor? Também é bom. Porque ele pode chegar na cooperativa e trocar. Olha, o negócio é trocar a cooperativa ou qualquer outro processo. Ele pode trocar. Eu pego 50 sacos de milho, te entrego 50 sacos, você me entrega o equivalente em insumo para poder fazer a minha lavoura. Ou seja, é uma trava de preço. Agora, o ruim é quando os dois ficam no escuro, tanto o consumidor como o produtor. Porque, de uma hora para outra, quantos quebraram esse ano, produtores de suínos e aves, especialmente os independentes? Muitos, é uma pena. São pessoas importantes que vão fazer falta para consumir esse milho agora, em 2017. João Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui no Agricultura BR. A gente conversou com o analista de agronegócios do SBA, João Pedro Cuti Dias, a respeito, então, dessa movimentação dos valores da soja e do milho neste ano de 2016 aqui no Brasil. A informação é toda.